Nós vamos conversar agora com o cientista político Tiago Valenciano. Tiago está conosco mais uma vez. Tiago, bom dia. Bom dia, Ronaldo. Bom dia a todos que nos acompanham nessa manhã. Eu já comentei aqui com nossos telespectadores que você me deu um susto ao me passar as informações para essa conversa de hoje e relatar que nós temos pelo menos 54 novos partidos em criação no país. É partido que não acaba mais, menino. Ronaldo, essa semana saiu uma notícia no portal do Estadão comentando que o 54º partido político do Brasil deu entrada no seu processo de registro e coleta de assinaturas. E é interessante que quando a gente olha a lista dos partidos que estão sendo fundados, a gente tem de tudo um pouco. Tem partido do servidor público, tem partido que pretende mobilizar as pessoas, tem partido dos estudantes, tem partido agrícola, tem partido do que a gente pensar. Então, e muitos partidos até têm colocado a questão de que eles nascem sem o P. É um movimento recente, né? O Democratas foi o primeiro partido do Brasil a nascer sem o P. Porque o Democratas é o antigo PFL, o antigo né? PFL. E aí ele fez essa repaginada, coisa de 10 anos atrás, e ele alterou o seu nome para ficar somente como Democratas. E aí ele abriu uma prerrogativa para que outros partidos surgissem nesse sentido, como o caso da Rede, o caso do Novo, enfim. Os partidos começaram a surgir no sentido de que eles são muito mais movimentos que estão na moda agora do que partidos políticos. E tem vários partidos desses 54 que estão sendo criados no Brasil que estão nascendo nesse estilo de movimento com siglas que mais definem a bandeira que eles levantam do que necessariamente aquilo que eles pretendem fazer futuramente. E o interessante, Ronaldo, é que esses partidos que estão sendo criados agora, todos os presidentes, se você vai lá e pergunta, né, por que você quer criar um partido político novo no Brasil? Por que mais um partido? Será que essa bandeira já não está sendo contemplada em algum lugar? Será que ela já não está sendo debatida? E a justificativa curiosa, né? Sempre a mesma. Estamos criando porque agora nós somos um partido ideológico. Não somos um partido como esses outros que estão aí. Como se não bastasse que os outros 35 não tivessem nenhuma ideologia, pelo menos no programa partidário deles, né? Isso é bastante curioso, né? Estamos aí, então, com a criação de partidos que, na verdade, são movimentos, perde-se a sigla, mas, no final das contas, continua sendo partido, né? Sim, e eu costumo falar que esses partidos são aquele clássico movimento, né, dos pequenos partidos e grandes negócios, porque, de fato, com a redistribuição do fundo partidário, os partidos políticos no Brasil hoje são uma grande empresa lucrativa, uma empresa de que eles acabam não fazendo aquilo que deveriam fazer, pelo menos a grande parte deles, que era repassar o dinheiro do fundo partidário para dar formação para os seus filiados, né, distribuir esse dinheiro pelo menos nos estados. E tem partido do Brasil que existe desde os anos 90 e até hoje não elegeu ninguém. E pelo menos há 26 anos, 25 anos, está angariando recursos do fundo partidário e o presidente praticamente vive daquele partido, ou seja, ele quase que cumpriu com o seu prazo de contribuição previdenciária oficial sendo presidente de partido político. Então sem a profissão nenhuma dele. contribuição efetiva para o país, né? Porque você não conseguir eleger nenhum representante, no final das contas, o que você está fazendo? O que justifica a existência desse partido? Sim, e o interessante, Ronaldo, é que a gente pensa, né? Poxa, se em 20 anos a pessoa não conseguiu eleger um vereador sequer no país, né? Brasil inteiro. No Brasil inteiro, com 5 mil e lá vai tantos municípios. Ou seja, quer dizer que ninguém acredita naquela ideologia, né? Poucas pessoas acreditam, uma minoria pouquíssimo significativa no cenário político do país. Então, a gente já comentou aqui nos últimos programas a respeito da cláusula de barreira, que vem para restringir um pouco esses partidos, mas as pessoas não estão nem aí, até porque criar partido no Brasil é muito fácil, né? É um tema, algo muito permissível, a legislação parece difícil conseguir lá 500 mil assinaturas, 0,5% da votação da Câmara dos Deputados na eleição anterior, mas é muito, muito tranquilo conseguir isso, é só ter um pouco de organização que as pessoas conseguem sim, e por isso que a cada dia surge um partido político novo no país. Para ter o registro partidário hoje são 500 mil assinaturas. Cerca de 500 mil assinaturas. Esse é o número que vem se mantendo aí constantemente nos últimos anos. Esse cálculo é feito com base no número de eleitores do país, né? No número de votos recebidos para deputado federal na eleição anterior.
né, os votos válidos de deputado federal na eleição anterior. Essa que é E é isso que justifica a criação de partidos políticos. Quer dizer, justifica a criação, não. Justifica o número para a criação de partidos políticos. E aí a gente passa para aquele movimento de glamour dos partidos políticos, né? Parece que criar partido hoje é uma coisa muito especial, uma coisa que e todos eles vêm com essa mesma ideologia, né? Esse mesmo conceito de que estou criando um partido para mudar os rumos políticos do Brasil, precisamos melhorar a nação, precisamos alterar aquilo que não vem dando certo, enfim. O discurso sempre é o mesmo, só muda o empresário partidário que está vendendo esse discurso para o cliente que são os eleitores do país. Né? Eu não sei se você tem um número, né? Não sei se esse dado existe, né? Mas o Brasil, com 35 partidos, deve ser já um dos países que tem maior número de partidos políticos do mundo, não? Em países democráticos. Eu não tenho esse número agora aqui de cabeça para passar para os nossos telespectadores, Ronaldo, mas efetivamente desses 35, né, que a gente chama de partido efetivo, alguns autores levantam essa expressão, são aqueles que têm deputado na Câmara dos Deputados ou que tiveram algum tipo de funcionamento parlamentar nos últimos anos. Então hoje no Brasil a gente tem de 26 a 28 partidos que têm deputado na Câmara dos Deputados. Porém, com participação em comissão, com funcionamento efetivo dentro da casa, esse número cai para 15, 14, 12, depende muito da análise ou da categoria que o autor cria. Mas a gente acaba vendo com esses números, seja 14 ou seja 28, o dobro de 14, que de fato pouca gente lembra ou se identifica com algum partido político no Brasil, né? E essa notícia chamou a atenção e foi o objeto da conversa de hoje, está sendo, porque justamente a gente fica olhando isso e se imaginando, né? Poxa, vamos criar mais um partido político, vamos fazer mais um, e agora será que a gente vai ter adeptos para isso? Será que a gente vai ter um número de filiados? Né? Maringá hoje tem mais de 200 mil eleitores, mas votos válidos em toda eleição a gente tem cerca de 190, 195 mil, nunca chega a 200 mil votos válidos na cidade, e filiados a partidos políticos a gente deve ter 30, 40 mil pessoas na cidade. Então, quer dizer, tem gente que se filia e às vezes nem se lembra mais. Menos de 20% dos eleitores são filiados a um partido político e se a gente estratificar de fato, nós vamos perceber aí que talvez menos de 10 mil pessoas são de fato militantes, né? Sim, porque a pessoa se filia em algum momento da sua vida porque ela quis participar da política, ou porque em algum momento ela se identificou com algum líder partidário, ou algum amigo tomou posse num diretório municipal, ou disputou uma eleição, e aí ela acaba esquecendo disso. E a filiação fica lá, a pessoa até se surpreende, às vezes isso é muito comum acontecer, e aí quando ela vê, ela está filiada no partido, ela quer eventualmente disputar uma eleição, mudar de partido, e quando ela vê, ela está lá afiliada sem nem sequer lembrar. Ou seja, tudo isso passa pela questão de reforma do sistema partidário do país, que a gente já comentou aqui algumas vezes nos últimos meses. Para fechar a nossa conversa, eu fico só imaginando se no Brasil, diante de tantas pessoas que às vezes desejam participar desse processo eleitoral, com a criação de partidos, se não se justificaria na reforma política, quem sabe, a abertura para que movimentos, de modo geral, pudessem participar do processo com candidatos independentes, como acontece nos Estados Unidos. Ah, sim, seria uma ideia, né? Quem sabe a gente conseguiria acabar com algumas situações estranhas no país, como a criação do Partido Nacional Corintiano, que foi um dos últimos que surgiram aí nos últimos meses. Quem sabe a gente conseguiria fazer isso, e principalmente para municípios menores, né? Justificar a candidatura de pessoas independentes, que é às vezes um comerciante, um líder religioso, uma pessoa benquista na sociedade, poder se candidatar e não necessariamente ter algum tipo de vinculação partidária. E até como reflexo, às vezes, como termômetro de um determinado momento, né, em que um certo grupo, um certo movimento se manifesta e quer participar da vida política, lança um representante, se vence, ok, ocupa cargo, senão aquele movimento às vezes se desfaz e pronto. Deixa de existir, deixa de participar, não fica ali a sigla. E não fica ali a sigla e também não fica ali a sigla recebendo o fundo partidário, que é um dos maiores problemas que a gente tem hoje. Tiago, valeu pela conversa mais uma vez, muito obrigado, um bom dia para você.